Quantos abriram João capítulo 2? Diga amém. Esqueci alguma coisa? João capítulo 2. Irmãos, hoje eu vou iniciar, estava orando a Deus, e nós vamos iniciar hoje uma série de mensagens. Nos próximos 40 dias que antecedem a Páscoa, eu vou ministrar sobre os milagres sobrenaturais de Jesus. A cada domingo, nós vamos pegar um trecho da palavra de Deus, que trata de um milagre. Todo milagre é sobrenatural, mas eu quero reiterar essa palavra, eu quero intencionalmente falar dela. Então, a cada domingo, nós vamos pegar um milagre sobrenatural que Cristo fez, e vamos trazer isso para a nossa realidade hoje. Porque o Evangelho, entenda, o Evangelho, ele não é o antigo, nem é moderno. O Evangelho, ele é eterno, atemporal. Então, aquilo que o Espírito Santo inspirou e deixou registrado na Escritura, deixou para nos ensinar neste tempo. Então, a cada domingo, nós vamos ter uma ministração específica sobre um milagre extraordinário de Jesus. E hoje, nós vamos começar do começo. João capítulo 2 fala do primeiro milagre público de Jesus. É sobre esse milagre e nós vamos entender algumas realidades que se aplicam à nossa vida, para que isso que o Espírito Santo deixou aqui na Escritura também seja uma realidade na nossa vida. Então a gente vai ter durante 7 semanas praticamente, em cada domingo, uma ministração sobre milagres sobrenaturais de Jesus. João capítulo 2, versículo 1 em diante, a palavra do Senhor diz assim, acompanha comigo. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu: mulher, que temos nós em comum? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes de água. E eles encheram totalmente até a borda. Então Jesus lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa. Eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então o mestre, o encarregado, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, eles servem o vinho inferior. Mas você guardou o melhor para o final, guardou o melhor até agora. Verso 11, este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou ele assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Agora lê comigo o versículo 30 desse mesmo capítulo. Versículo 30, por favor. Desse mesmo capítulo. O versículo... era só para ver se você estava atento. Não, peraí. Ah, não, desculpa, irmãos. É no capítulo 20, versículo 30. Desculpa aí, tá, irmãos? Eu prometo que é a penúltima vez que eu faço isso. Capítulo 20, versículo 30. Todos acharam, amém? Na verdade,
Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Amém? Perceba que João, ele registra o primeiro milagre que Cristo realizou, a sobrenatural transformação da água em vinho. E quando João vai concluir o seu livro, no penúltimo capítulo do livro, João ele escreve o objetivo para o qual ele escreveu o livro dele. João, nesse texto que eu e você acabamos de ler, João ele deixa claro o motivo para o qual ele escreveu o evangelho dele. Ele disse, olha, tudo que Jesus fez é muito mais do que o que está aí registrado. Jesus fez muito mais milagres, muito mais maravilhas. Jesus fez muitas coisas que não estão escritas. Mas os sinais que estão escritos têm um propósito. Qual é o propósito? E veja que João não diz os milagres que estão registrados. João diz os sinais que estão registrados. Isso é importante. Por quê? Porque sinal não é um fim em si mesmo. O sinal aponta para algo. Quando você está no seu carro, por exemplo, e você vai fazer uma manobra no seu carro à sua direita, você vai fazer uma curva à direita, uma curva à esquerda, enfim, normalmente a gente liga a seta. Para quê? Para dizer para quem está atrás, para quem está na frente, que nós estamos dando um sinal, uma sinalização para onde nós vamos virar. Então o sinal ele não é um fim em si mesmo. O sinal ele aponta para algo, aponta para alguma coisa. E João ele escreve dizendo, olha, estes sinais foram escritos para quê? Aí ele diz, para que nós crescêssemos que Jesus é o Filho de Deus. O evangelho de João inteiro, ele tem um propósito de apresentar o Cristo como Deus. É tanto que João capítulo 1 começa, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, habitou entre nós. Note que João, ele não começa com uma genealogia de Cristo, como acontece, por exemplo, no Evangelho de Mateus. E por que João não apresenta uma genealogia de Jesus? Não apresenta porque o foco de João é apresentar Cristo como Deus. E como Deus ele não tem genealogia. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Então quando ele escreve o Evangelho, ele está dizendo, olha, todos os sinais miraculosos que Cristo fez apontam para algo maior. Ele está dizendo isso para que a gente entenda que o milagre que Cristo pode fazer na minha vida e na sua, e os milagres que Ele já fez, não são um fim em si mesmo. É para que aquele milagre nos leve como uma ponte para algo maior. E o maior que Deus espera, através de milagres e bênçãos que Ele nos dá, o que mais Deus espera, escute isso nessa manhã, o que mais Deus espera é que você o conheça como Deus, não apenas como um personagem histórico, não apenas como alguém que veio nesse mundo e que tinha boas ações. Não, o Evangelho de João foi escrito com um propósito, apresentar Cristo como Filho de Deus, e a partir disso nós colocarmos a nossa fé nele e termos a vida eterna. 1 João capítulo 5, versículo 12, o próprio apóstolo que escreveu o Evangelho, escreveu 1ª, 2ª e 3ª carta de João. E na 1ª carta de João, capítulo 5, versículo 12, ele diz assim: quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Você pode dizer isso comigo? Quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus
não tem a vida. Então esse milagre é a primícia do que Cristo fez, é a primeira menção do que Cristo fez, e esse milagre, ele aponta como um sinal para coisas maiores que Deus iria fazer. Desde já entenda que a nossa vida era essa água que precisava de transformação. Quando Jesus faz esse sinal, Jesus está mostrando o que ele veio fazer. Jesus não veio apenas resolver um problema daquele casal logo na festa de casamento. Não é sobre isso, embora a realidade esteja presente ali. Mas o que esse sinal quer apontar é para a transformação que Cristo faz em nós. Quando Cristo toca, irmãos, a nossa vida, éramos água, e nós somos integralmente e em essência transformados. Esse milagre aponta para o caráter salvífico de Cristo. Esse milagre aponta para o que Cristo quer fazer na sua vida. Entenda, Cristo não quer apenas remendar umas áreas da sua vida. Cristo não quer apenas dar um gostinho diferente em alguma área. Cristo não te chamou para ser apenas uma melhor versão, como é bonito nós colocarmos no Instagram. Não, Cristo veio para que eu e você tivéssemos uma nova vida integralmente transformada. Você pode dizer amém por isso? Esse milagre, então, ele mostra o que Cristo veio fazer. E o que Cristo veio fazer? Cristo veio transformar a nossa vida. Quando a gente olha o livro, como eu disse, o livro ele apresenta, o relato que nós lemos, mostra Jesus numa festa de casamento, no meio da família, festejando, alegria, momento alegre. Isso é importante, irmãos, para a gente entender que a vida de Deus traz alegria para a nossa vida. Muitas pessoas acham que ser um crente, ser um protestante, ser um evangélico, o nome que se queira dar, é ser um chatão, é ser uma pessoa antissocial totalmente, é ser uma pessoa que não ri. Eu, durante muito tempo, por imaturidade, inconscientemente, eu fazia isso. Eu chegava nos lugares, eu tinha dificuldade de rir, eu tinha dificuldade de me relacionar. Eu chegava num lugar com a Teca, aí a gente ia num lugar assim para se relacionar, e eu ficava lá com aquela cara. Aí isso dava um monte de briga no meu casamento. Aí a Teca chega, conversa mais que o homem da cobra. Ela falou que, irmão, olha que coisa, não vai dar certo. Irmão, vai ser uma breve palavra. Aí eu falei, engana que eu gosto. Aí nós vamos falar só sobre 5 mulheres. Ai, irmão, que breve palavra é essa? É 3 horas, irmão, de palavra. Pode esperar, irmãs. Olha, ela está dizendo, amém, Senhor. Amém, Pai, amém. 5 mulheres da Bíblia, coisa boba. Começa com a genealogia. e Maria que gerou José, e José que gerou, e vai. 3 horas depois. Estou brincando, minha princesinha linda. Pode os homens virem também para ajudar alguma coisa? Pode os homens? Pode para ajudar? Então, homens é nós, vamos vir ajudar. Amém? Mas, irmãos, eu chegava no lugar com a cara feia. E a maioria era pessoas não convertidas. Olha que testemunho lindo que eu dava. Cara feia, eu não ria, eu não... Era chato. Não tem um xiita, eu era o chato. Aí, briga. Aí quando foi um dia eu falei, ô Teca, vamos arrumar uma solução, porque eu não quero ser assim. Aí ela falou, então nós vamos fazer um acordo. Quando você chegar no lugar, que você tiver com a cara feia, eu vou falar, faz massagem. Aí eu chegava. Era de jeito, irmão. E eu tô bonita ainda. Pensa no negócio feio. Mau testemunho. Pensa, nossa, isso aí quer ser crente? Você é um cara chato desse jeito? Quero nada. A vida de Cristo traz alegria, irmão, para a nossa vida. É ou não é? Irmão, nós estávamos condenados.
Não havia nada que pudéssemos fazer, não havia nada que pudéssemos fazer, pagar para poder nos livrar da condenação. Estávamos, como acontece, por exemplo, em alguns estados, nos Estados Unidos, estávamos no corredor da morte, irmão. Nós estávamos lá. Aí a Bíblia diz que a graça do Senhor, o perdão do Senhor, o favor imerecido me alcançou, me livrou, me deu uma nova vida. Eu vou viver triste? Não tem como, irmão. Por isso que nós temos que ter a alegria da salvação. Aí eu chegava no lugar, no início do processo, eu chegava, aí a Teca, meu bem, faz massagem. Aí eu ficava, aí isso ficou para trás, irmão. Aí eu fiz amigos, aí eu brinco. Quem me conhece aqui há muitos anos sabe, eu gosto de brincar, gosto de zoar as pessoas. Mas não tem imoralidade, não tem piadinha com duplo sentido. Eu não gosto disso. Mas eu sorrio, eu brinco, eu jogo sinuca, eu jogo bola, eu ando de bicicleta, eu faço o que for, meu irmão. Cristo aqui está nos ensinando um Jesus social, um Jesus que está no meio do povo, um Jesus que está lá participando, celebrando. E o que acontece nesse casamento é o que acontece na minha vida, na sua vida. Estava tudo maravilhoso, era festa, eles estavam celebrando. Daqui a pouco, surgiu um problema. E nessa época, os casamentos, a gente sabe, demoravam em média 7 dias de festa. 7 dias, a gente sabe que o noivo ia lá, se comprometia com a noiva. 1 ano depois, ele ia lá com os amigos na casa da noiva, pegava a noiva e levava para a celebração. Só abrindo um parênteses, isso diz algo para você sobre o nosso noivo, sim ou não? O nosso noivo virá buscar a noiva. Ele virá, e a Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, que nós participaremos da ceia das bodas do Cordeiro. Irmão, você imagina a noiva se encontrando com Cristo? Irmão, eu penso nisso e eu viajo, porque vai ser maravilhoso. Um casamento, e a gente sabe que o casamento na Bíblia representa, é uma simbologia fiel do nosso relacionamento com Deus. Deus poderia ter feito o seu primeiro milagre no templo, na rua, numa caminhada evangelística, numa cruzada cristã, não. Mas o primeiro milagre ele faz num casamento. Para quê? Para demonstrar a importância que Deus dá para a família. A família é a célula principal de uma sociedade saudável. A família é a célula principal de uma igreja saudável. Nenhuma igreja será mais saudável do que são as suas famílias. Então Cristo, ele começa na família, porque Deus começou tudo, não foi com uma igreja. Deus começou tudo com uma família. Então Jesus restaura a importância que Deus dá para o casamento. Nós sabemos, como eu disse, lá no Gênesis, começa tudo com uma família. Jesus faz o primeiro milagre numa família. E Apocalipse capítulo 22 termina com a noiva formando uma família com o noivo. Você pode dizer amém por isso? Estava tudo bem, irmão. O casamento estava uma maravilha, tudo organizado, funcionando. Eles celebrando até que alguém, e esse alguém é a mãe de Jesus, chega e diz: acabou o vinho. Acabou o vinho. E naquela época, na cultura do primeiro século, e biblicamente, o vinho tem uma simbologia. É a simbologia da alegria. É a simbologia da novidade de vida. Nós não precisamos aqui entrar na discussão, pastor, era vinho ou era suco de uva? Era vinho. Jesus transformou água em vinho. Mas isso não tem nada a ver com autorização para se embriagar. Tem nada a ver com isso. Do Gênesis ao Apocalipse, a orientação bíblica é: não se embriague. Não beba a ponto de se embriagar. Não estrague sua vida com a bebida. A Bíblia, ela fala aqui que Jesus transformou a água em vinho. Fez uma transformação, fez um milagre, estava tudo bem. Acabou o vinho. O vinho, como eu disse, tem a representação de alegria, de vida nova. É o que acontece nas nossas vidas. Está tudo bem, aí chega um problema. Está tudo bem, aparece uma situação na família.
Tá tudo bem, é um desemprego que chega. Tá tudo bem, é uma deprê que vem. É a nossa vida, irmão. Esse é um relato. Essa primícia de Cristo é um relato da minha vida e da sua vida. Tá um relato, estava tudo bem. Só que aí a coisa desandou. Maria chega e fala assim: Senhor, Jesus, filho, acabou o vinho. Uma treta instalada. Um problema instalado. Só que essa história e esse casal, eles vão nos mostrar lições extraordinárias que hoje eu e você podemos aplicar para que a nossa vida também seja alcançada com aquilo que está no Evangelho. A Bíblia diz que esse casal, eles fazem lá o contrato do casamento, e um ano depois, agora eles estão celebrando a festa, e a primeira lição que ele nos ensina, que tem que acontecer nessa manhã, na minha vida e na sua vida, para que nós também vivamos algo extraordinário. O texto diz que eles convidaram Jesus. O que eles fizeram? Convidaram Jesus. Fala para quem está do seu lado: convide Jesus para a sua vida. O mais importante dessa história, dessa festa, é que Jesus foi convidado. Jesus não entrou lá de penetra. Jesus não chegou lá querendo ser o chatão para evangelizar. Não, querido, esse casal nos ensina algo extraordinário. Tem um milagre que está prestes a acontecer, mas eles não chamaram Cristo para fazer milagre. Não, eles chamaram Cristo porque era bom estar com Ele. Era bom ter Cristo por perto. Eu estou assistindo agora em poucos capítulos, mas eu estou assistindo a série Chosen, eu não tinha assistido. Mas quando a gente assiste, embora ali seja uma representação, é maravilhoso quando você assiste. A forma como Cristo, ali apresentado naquela série, Ele está no meio das pessoas. Eu assisti há poucos dias uma, e aí quando Ele chamou Simão o Zelote, Simão Zelote tinha participado, tinha sido treinado a vida inteira para executar uma missão. E aí no dia que ele se encontra com Cristo, Cristo vai lá, tira uma espada que ele ia usar para matar uma pessoa, aí Cristo joga fora a espada, e ele fica tipo, mas como que eu vou agora ser útil sem essa espada? Aí Jesus fala assim: Simão, eu te chamei, não é porque eu preciso de você, é porque eu quero você perto de mim, é só isso. Cara, você entende isso, irmãos? Você entende Deus dizendo que Ele quer estar conosco? Esse casal nos ensina algo extraordinário nessa manhã. Eles estão celebrando um momento de alegria e eles convidaram Jesus. A maior necessidade que eu e você temos é ter a presença de Cristo em nosso meio. Essa é a nossa maior necessidade. Eles convidam Jesus. O mais importante desse casamento é: Jesus estava lá. Você pode dizer isso? Jesus estava lá. Convide Jesus para a sua vida, convide Jesus para as suas decisões, convide Jesus para os seus projetos, convide Jesus para o seu casamento, convide Jesus para a educação dos seus filhos, convide Jesus para as suas inquietações, convide Jesus para as suas férias, convide Jesus para a sua festa, convide Ele para estar com você. Nós não podemos, irmãos, agir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, como se Jesus não existisse. Fazer um monte de coisa e depois a gente apresenta o plano para Ele abençoar. Não pode ser assim. Não podemos fazer como o povo lá da Torre de Babel. Eles, vamos fazer uma torre? Vamos. E muitas vezes é assim que a gente está agindo. A gente começa a fazer as nossas torres, os nossos planos, as nossas ideias, os nossos projetos. E aí depois a gente chega para Deus e fala assim: assina aí. Nessa manhã, esse casal nos ensina que para nós vivermos uma vida transformada, para nós vivermos milagres de Cristo em nossa vida, nós precisamos convidar Jesus para a nossa vida. Convidar, eles convidam Cristo, a festa está acontecendo, convidam Jesus.
Eles convidam, aí Maria chega e fala assim: filho, acabou o vinho. O versículo 3 diz: tendo acabado o vinho, Maria falou: eles não têm mais vinho. Aqui tem uma outra lição extraordinária. Tem várias lições, mas entenda, Jesus está lá, não era para resolver o problema, mas Ele está lá. Diariamente nós temos orado por esta igreja, e a gente tem dito, nós não queremos ir a Deus apenas para que Ele nos dê uma direção, depois a gente fala assim: ah, Senhor, obrigado. Não, nós queremos estar junto com eles. Quando eu digo para vocês que nós estamos buscando viver uma realidade profética, isso não é uma frase bonita, não. Viver uma realidade profética é saber o que Deus está fazendo. E nós queremos nos juntar a Ele, porque se o que nós estivermos fazendo não estiver alinhado, queridos, com o que Deus quer fazer, é o pior sucesso que alguém pode ter. É o sucesso onde Deus não mandou você entrar. É o pior sucesso que um homem pode ter. É o sucesso em áreas que Deus não o quer. Um dia desse eu recebi novamente um convite para voltar da aula onde eu dava aula. E aí eu falei: não cabe mais na minha vida. Não cabe. Poxa, mas você tem um nome conhecido e tal. Eu falei: irmão, eu estou em outra vibe. Eu estou em outro momento. Hoje eu sei que o que Deus me criou para fazer é o que eu estou fazendo hoje. E eu não abro mão de nada para isso. Quando eu vou nos lugares: qual é a sua profissão? Eu falo assim: pastor. Ah, pastor, servidor, ciclista, pai de pet. Agora é bonito dizer isso, né, irmão? Pai de pet. Pai de pet. Pai de pet. Pensa: eu estou sendo promovido. O que você é? Pastor. Sou pastor, e temporariamente, quando sobra tempo, eu sou servidor lá da Câmara. Sou pastor. Fazendo o que Deus me chamou. Eles estão lá, o casamento está lá celebrando. Imagine, ia ser o primeiro problema daquele casal. E o noivo é que cuidava da organização da festa. Cabia ao noivo toda a organização da festa, cuidar do buffet, dos empregados, de tudo. Ia ser a primeira briga do casal. E a mulher: eu não falei para comprar mais. Não tem esse negócio? Aqui não tem isso, não. Mas tem uns lugares que as irmãs são assim: eu não falei, eu disse. Tem essas coisas. Jesus estava lá, irmão. Maria fala assim: Jesus, acabou o vinho. Acabou o vinho. O que está nos ensinando aqui? Irmão, surgiu o problema, leve a quem pode resolver. Surgiu uma situação, leve a quem tem poder para resolver, querido. Não adianta a gente ficar reclamando, chorando. Tem o tempo de chorar. Eu não estou dizendo que você deve ser um super crente ou uma mulher super crente que não chora. Chore sim. Se você está com vontade de chorar, chora. Está com vontade de ficar um pouquinho naquela deprê, fica. Mas não fica isso como estilo de vida. Chora. Neemias está no palácio, recebe uma notícia dizendo: lá na cidade, na nossa cidade natal, está tudo destruído. Neemias em primeira pessoa diz: e eu estive há alguns dias chorando e me lamentando. E ele deixa claro que isso foi temporal. Por alguns dias, orando, me lamentando e orando. Ele diz isso. Me lamentei, chorei, mas eu orei. Passou um pouco, vamos para frente. Bora enfrentar a situação. A segunda lição que esse texto nos ensina nessa manhã: leve as suas situações a quem pode realmente transformar. Não adianta você ficar procurando colocar um band-aid onde precisa de uma cirurgia. Não adianta, querido, você ficar procurando um paliativo para mudar externamente aquilo que Deus precisa fazer no seu interior. Não adianta a gente ficar levando, sabe, em lugares: não, dá uma arrumadinha aqui, dá uma arrumadinha ali. Não, Maria aqui nos ensina: leve suas necessidades diretamente a Jesus. Ela chega e diz: acabou o vinho. E outra: seja rápido em tomar decisões. Preste atenção nos sinais da sua vida. Preste atenção nos sinais do seu casamento. Preste atenção no que está acontecendo. Sabe por quê? Os grandes desastres da nossa vida, pouquíssimos deles acontecem de repente. A maioria do de repente vem se arrastando por tempos.
A gente cuida de casais, não é só em um dia ou 10 dias. Tem mais de 10 anos que a gente cuida de casais. E a maioria, a grande maioria, das vezes que a gente senta com um casal para orientá-los, a gente fala assim, tá, me conta um pouco. Ah, a gente está com um problema, a gente está a ponto de divorciar. Tá bom, me conta um pouco do casamento. Aí a pessoa vai contando, não, me conta mais. Aí vai, e a maioria das vezes são problemas, que vêm de tempos. Então, nessa manhã, quais são as áreas da sua vida que você identifica sinais? Assim como o carro dá uma sinalização que está acabando o combustível, na nossa vida também. O casamento está acabando o combustível, não tem mais conversa, não tem mais tempo a dois, não tem prazer de voltar para casa, não tem prazer de estar junto, não tem celebração de dia de namorado, de dia de casamento. Você acha que isso é normal? Não é normal. São sinais. A vida espiritual vai dando sinais de enfraquecimento, que você está respirando com a ajuda de aparelho. Não tem prazer de ir na casa do Senhor, não tem prazer de ler a Bíblia, não tem prazer de orar, é canseira, é enfado. Os louvores que você chorava agora te cansam. Sinais. Maria, quando percebe, imediatamente ela diz, Senhor, temos um problema. Leve a Cristo as suas demandas. Pare de tentar ficar colocando um curativo onde precisa de uma cirurgia. É Cristo, irmão e irmã que está aqui nessa manhã, é Cristo que pode mudar a sua vida, transformar a sua vida integralmente. Mas eu preciso levar, olha a voluntariedade. Primeiro eu convido a Cristo. Agora eu levo a Ele. Você acha que é fácil a nossa vida pastoral de estar à frente da igreja, irmãos? Não é. Só que diariamente, e digo mais, várias vezes durante o dia, nós vamos conversar com Cristo. E você acha que isso é algo que está reservado só para mim? Não. O acesso a Cristo está aberto para todos nós. Todos nós. Você pode falar para quem está do seu lado, o acesso a Cristo está disponível para você também. Diga aí, para você também. Maria chega e fala assim, acabou o vinho, eles não têm mais vinho. Ela imediatamente leva o problema a Ele. Qual é a demanda, irmão, que você tem nessa manhã? Ele pode transformar. Ele pode mudar, Ele pode dar uma direção. Maria, ela apresenta, e ela não só apresenta, ela confia que Jesus, Ele pode transformar, ela tem uma expectativa genuína na ação dEle, isso se chama fé. Ela tem uma expectativa genuína. Jesus vem e diz assim, olha, o que eu tenho com você, mulher? O que eu tenho com você? A minha hora ainda não chegou. Sabe o que isso aqui está nos ensinando? Que Jesus, Ele tem um tempo certo para agir. Ele vai agir, mas Ele tem um tempo certo para agir. E eu já disse e repito, a pontualidade de Cristo não é necessariamente com a nossa necessidade. A pontualidade de Cristo é com a nossa transformação. Tem necessidade que eu apresento ao Senhor e ela não vai ter a resposta imediatamente suprida. Não vai. Por quê? Porque muitas vezes vai ser a espera que vai me transformar. Deus tem o melhor para mim e para você. Só que nós precisamos realmente confiar nisso. Você acredita que Deus tem o melhor para você? Você acredita? Porque eu acredito nisso. Eu aprendi, eu tive que aprender a fazer isso, porque, irmão, escute uma coisa. Quando a gente não tem a compreensão de que Deus tem o melhor para nós, nós saímos como pessoas desgovernadas, tomando decisões, indo para direções diversas, fazendo tudo que vier à nossa mente. E não é só de coisas erradas que eu estou falando, não. A gente não para ouvir aquele que tem planos perfeitos. Tenha planos. A Bíblia diz em Provérbios 19, 21, se não me engano, o homem faz planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Deus está contando que você faça planos. Nós temos muitos planos para esta igreja.
Mas sabe o que nós estamos fazendo diariamente? Apresentando os planos ao Senhor e dizer, Senhor, o que o Senhor quiser mudar, está contigo. Eu me lembro que quando Deus falou comigo, há muitos anos atrás, sobre passar num concurso público, eu ouvi, hoje, 25 anos depois, sei lá, isso foi em 2000, 25 anos não, foi em 2002, 22 anos atrás. Quando Deus falou comigo, eu ouvi uma parte, fiquei tão feliz que eu não terminei de ouvir a instrução. Eu falei, glória, vou passar no concurso. E resumindo, eu fui fazer prova em Minas, em Goiânia, até no Pelourinho eu fui fazer prova. Olha a loucura, irmão. Eu agora esses dias estava vendo uma reportagem mostrando o carnaval no Pelourinho, eu lembrei da situação. Quando a gente faz as coisas sem a direção de Deus, eu fui com os amigos já aí fazer a prova. Aí eles falaram assim, vai ter um concurso lá na Bahia do tribunal e tal, e eu doido, em vez de ouvir a voz de Deus, dizer, Deus, o Senhor quer que eu vá lá fazer essa prova lá? Eu não, bora fazer, vamos embora. Pegamos um baúzão, 3 dias no baú, irmão, pensa, ô sofrimento. Aí eu espiritualizando, eu falava, quando eu for contar meu testemunho, sabe, Elton? Quando eu for contar meu testemunho, irmão, foi 3 dias no baú, a gente ia no banheiro, e era uma tristeza, irmão. Pensa num negócio triste. E eu espiritualizando, porque eu não ouvia a voz de Deus. Você precisa confiar que Deus tem o melhor para você. Você apresenta para Ele e deixa Ele te responder. Não é só a gente apresentar, não. Você apresenta e espera Ele falar sim ou não, ou espera. Aí eu fui fazer a prova. 3 dias no baúzão, meu irmão, lá para Salvador. Aí chegamos lá, onde é que é o lugar que a gente vai ficar? Eu arrumei um lugar, um amigo meu, arrumei um lugar top, Dudu, para a gente ficar. Falei, é mesmo, pensando assim, na beira da praia, né? Era dentro do Pelourinho. Aí eu cheguei no hotel, que não era hotel, era uma espelunca. Aí cheguei, tinha um galpãozão grandão assim, escrito, local de ensaio do Olodum. Aí eu cheguei, estava fechado, eu falei, glória a Deus, vamos dormir. Isso era um sábado, vamos dormir, cansado 3 dias da viagem. Amanhã, 8 horas, Carla é a prova. Irmão, quando deu umas 3 horas da tarde, o Olodum foi chegando. Irmão, e foi chegando. E foi chegando. E eu querendo dormir e estudar. E eu tomando banho. Daqui a pouco a gente já estava assim lá dentro do hotel. Isso começou 3 da tarde, terminou 7 da manhã. E eu indo para a prova. Doido, toma café, toma energético, toma e vai. Sabe o que é isso? Falta de direção de Deus. Está entendendo? Está achando que eu aprendi a vida, maturidade com os livros? Maturidade se aprende com os danos, não é com os anos. Aí fui para a prova, fazer a prova. Morto de sono, eu sabia. Aí estava assim, questão A1, aí eu lia, era a letra B, o gabarito. Aí eu ia lá e marcava D. Tá rindo que não era contigo. Irmão, eu marquei umas 5, meu amigo aqui de rosa aqui. Eu marquei umas 5 errada. Aí, o inimigo mandou o Olodum. Eu é que fui lá para ser vizinho dele. O Olodum não foi aqui para o lado da minha casa, não, irmão. Eu fui. Está entendendo, irmãos? A gente quer viver milagre, quer viver transformação, mas a gente não confia na direção de Deus. A gente fala assim, Senhor, dirige a minha vida. Aí Deus vem, te dá uma direção, te ensina, você vai embora e fala, não vou viver. Você não vive o milagre, muitas vezes a gente não vive. Por quê? Porque a gente insiste em ser desobediente. Eu estava com dengue, fui no médico, o médico me deu um remédio. Eu fui para casa e tomei o remédio. Eu vou eu estava com um problema seríssimo intestinal. Achando que eu ia ter que fazer, eu estava achando até que eu estava com câncer. Aí fui no médico, o cara tem 70 anos de idade, tem 40 que está na medicina.
O cara me ouviu, ficou 2 horas conversando comigo. Falou assim, ó, Wellington, você precisa fazer isso aqui, ó. Tá entendido? Tá entendido. Pronto, o que eu fiz? Fui para casa e fiz. E o milagre aconteceu. Tive minha saúde transformada. Eu já disse aqui, eu estava com muito problema de cansaço, porque eu não dormia. Fui no médico, o médico disse, você tem que dormir, ó, coisa óbvia. Entendeu? Só que o óbvio a gente não faz. E eu vivia tomando energético, porque eu amo energético, porque eu gosto de energético. Só que eu percebi que eu estava tomando para ficar acordado. Arrumando um outro problema. Você está entendendo, irmãos? Nós estamos falando de uma transformação. Esse milagre está aqui, não é para falar de água sendo transformada em vinho, é para falar da minha vida e da sua vida sendo transformada. De uma vida realmente profética, extraordinária, de uma vida vivendo a novidade, porque a água é sem sabor, embora ela mate a sede. O vinho é sinônimo aqui de novidade de vida, de alegria. É isso que Deus tem para você nessa manhã. Só que eu preciso confiar que Jesus tem o melhor e a hora certa de agir. Eu preciso ouvir a voz dele. Aí eu vou terminar aqui rapidamente. Eu fui para Minas, eu fui para Bahia, eu fui para São Paulo, eu fui para o Pelourinho, eu fui para Goiânia. Para fazer prova. Deus não mandou eu fazer isso. Eu fui igual um doido, gastando dinheiro por aí. E Deus cumpriu a palavra, só que era para eu ficar aqui. Confie que Ele tem o melhor. Ele tem a hora certa. Jesus chegou e falou assim, não é minha hora ainda. Porque Ele não é pressionado pela circunstância. Ele age conforme a sua agenda. Aí Jesus vem e fala assim, escute isso aqui, irmãos. Jesus vem e fala assim, Maria, ainda não chegou minha hora. Aí Maria chega, ciente do ambiente profético. Maria chega para os servos da festa e fala assim, tudo que ele fizer, obedeçam. Você quer viver um milagre, uma transformação na sua vida? Sim ou não, irmãos? Obedeça integralmente. Obediência parcial é desobediência. Eu nunca me esqueço, quando eu fui uma vez para a academia, tinha um cara que estava me acompanhando. Nunca vou me esquecer disso. Aí a gente fez o treino e tal, e ele pegou, terminou, falou assim, 10 minutos de esteira. Aí eu peguei e fui para a esteira. Fiquei lá na esteira, tal, quando deu 9h59, nunca vou me esquecer disso. 9h59, eu apertei aquele botãozinho de parar a esteira. E ele chegou bem na hora. Aí ele falou, não vai fazer o treino não que eu pedi? Aí eu falei, já fiz. Ele falou, não fez não. Eu falei, fiz aqui. Ele falou, 9h59 é 10? Aí eu, caramba, que ignorância, hein, velho? Pagando a pessoa. Vou para academia mais não também, porque a pessoa vem para academia para tralhar, para suar, e a pessoa ainda vem me tratar mal, aí a gente vai para aquele lugarzinho, né, irmão? Aí ele falou assim, ó, se você fizer isso, você vai acostumar a terminar as coisas pela metade, e achar que tá bom. Tá entendendo, irmão? Sabe o que é isso? Obediência parcial. Sabe por que esse milagre aconteceu? Não é só porque Jesus transformou a água, não. É porque alguém obedeceu integralmente. Maria chega para os servos e diz assim, tudo o que ele fizer, obedeçam. Eles estão lá, aí Jesus olha para eles e faz assim, tá vendo aquelas talhas lá, aqueles potes? Encham integralmente. Entenda uma coisa, a água foi transformada em vinho, mas o homem ledia é que teve que encher esses potes de água. Quem foi que ressuscitou Lázaro? Quem foi, amigos? Mas foi Jesus que tirou a pedra? Sim ou não? Não. Foi Jesus, foi Deus, por uma palavra profética, que multiplicou o azeite. Mas foi a mulher que teve que ir atrás de vasilhas vazias. Foi Deus que fez a pesca maravilhosa. Mas foi Pedro que teve que lançar a rede. Você está entendendo, irmãos? Tem uma parte que é nossa. Tem uma parte do milagre que é nossa. Quando Deus falou comigo, você vai passar no concurso, sabe o que eu fui fazer? Estudar. A minha parte. Quando Deus fala que seu casamento vai ser extraordinário, já é extraordinário. Só que tem uma parte que é sua como homem.
de conduzir a sua casa, de ser um exemplo, de se posicionar. Tem uma parte que é sua como esposa, e isso Deus não vai fazer. Deus está dizendo que vai fazer coisas extraordinárias nesta igreja, e nós estamos parados? Não, nós estamos nos preparando. Obedeça integralmente. A sua atitude e a sua fé serão determinantes para que o milagre aconteça. Jesus vem e diz assim: encham integralmente. Pensa, era um problema, não tinha mais o que fazer. Aí eles vão lá e fazem a parte humana. Diga, a minha parte, eu preciso fazer. Qual é, irmão, a parte que você precisa fazer? A parte de Deus, você não precisa ter dúvida, Ele vai fazer. Mas a nossa parte é que muitas vezes está em problema. Jesus manda eles encher. Quando Ele enche, eles vão lá e enchem aqueles potes. Aí Jesus fala assim: agora pegue o vinho e leve ao encarregado da festa. Pegue o vinho e leve. Com Jesus, diga assim comigo: com Jesus, sempre o melhor está por vir. Sempre. Eles levam agora aquele vinho. Quando o encarregado, o mestre-sala, aquele que provava, pega aquela água e bebe, ele se surpreende. E eu quero te dizer nessa manhã, Deus, Ele quer te surpreender, querido. Deus, Ele quer te surpreender com algo novo, com algo transformado, com algo extraordinário. Isso aqui não é uma palavra motivacional, isso é uma realidade bíblica que Deus está trazendo para mim e para você. Assim como essa água foi transformada no vinho, que simbolizava alegria, a presença de Jesus em nossa vida transforma realidades. O ano está começando, e a forma como você começa tem um grande impacto no processo. Se você for estudar qualquer teoria de neurociência, até sobre como você começa o dia, tem um impacto. Os estudos, por exemplo, mostram, quando você começa o dia cuidando da sua saúde, tentando se alimentar melhor, tentando cuidar da sua alma, do seu espírito, normalmente as suas decisões, isso é estudo, as suas decisões durante o dia são melhores do que quando a pessoa já começa de qualquer jeito, comendo um monte de besteira, não se exercita, começa a ouvir um monte de notícia ruim. Então o ano está começando, talvez agora é a hora. Talvez você entrou aqui nessa manhã como a festa estava no início. Como? Estava alegria, pastor, mas agora o vinho acabou, a alegria acabou, a satisfação acabou. Nessa manhã Jesus está dizendo: apresente a mim e seja obediente para fazer o que eu vou orientar. Você pode se colocar de pé? Se coloca de pé. Jesus pega e diz: leve ao mestre. Leve ao mestre. Quando ele prova, ele diz: uau, que é isso? Geralmente o melhor você serve no início, e depois você serve um vinho qualquer, mas você não. Você está apresentando o melhor. Por quê? Porque Jesus estava ali. Jesus estava lá. E escute isso. Efésios 3:20, um texto que eu amo. Deus é poderoso para fazer tudo muito mais além, abundantemente, do que pedimos ou pensamos. Muito além. O vinho novo veio, o melhor ainda estava por vir. E é isso que Deus está falando comigo e com você nessa manhã. O melhor de Deus ainda vem para a sua vida. Mas nessa manhã, talvez a gente precise seguir esses passos, apresentar ao Senhor os nossos problemas, confiar, ter uma expectativa genuína de que Ele tem o melhor para mim e para minha família. E saber que com Ele sempre é melhor. O texto conclui dizendo que Jesus fez esse primeiro milagre, esse sinal, para revelar a glória de Deus e para que todos crescem no poder de Deus. Então, nessa manhã, assim como houve, irmãos, essa transformação,
E eu quero dizer para você, essa transformação que aconteceu aqui é o retrato da minha vida. Essa transformação que aconteceu aqui, eu não vou dizer da sua não, vou dizer da minha, porque é o retrato da minha vida. Eu achava que minha vida estava tão legal, que minha vida estava tão top, que minha vida era tão satisfatória. Mas teve um dia que eu comecei a colocar a cabeça no meu travesseiro. E eu não conseguia mais encontrar satisfação. E eu tentava ir com os amigos, eu tentava sair para beber, eu tentava sair com mulheres, eu tentava momentos de alegria lá com uma banda que eu tinha de pagode, era assim. E tudo aquilo era paliativo. E teve um dia que eu convidei Cristo. Convidei Ele. Cristo, vem, entra na minha vida. Entreguei a minha vida a Ele. E o que aconteceu na minha vida e o que Deus quer fazer com todos nós que estamos aqui, aconteceu. A transformação da água em vinho. Se tem uma coisa, vou contar aqui para vocês, para eu orar e terminar. Sei que já passou o horário aqui. Mas eu fico extremamente feliz, não por vaidade pessoal. Quero que você entenda o que eu vou te dizer. Eu fico extremamente feliz quando às vezes eu estou conversando com algum amigo, alguém da igreja e tal. E aí, não é, às vezes a gente acaba falando um pouco da nossa vida, como é que era e tal. E aí eu falo assim, rapaz, sei lá, tantas coisas que eu já vivi. Eu participava de gangue de pichadores. O pessoal fala, não acredito não. E eu fico feliz quando a pessoa não acredita. Não é que ela está achando que eu estou mentindo. Entendeu? O Adriano mesmo já falou, não acredito não. E eu participava das gangues de pichador lá em Taguatinga. Ia pra boate lá e toma, peia nos outros. E era o bichão quando eu estava no meio da galera. Mas quando eu estava sozinho eu vazava. Era o gatinho. Entendeu? Aí quando ele fala assim, eu não acredito. Não tem como a gente. E eu estou te dizendo isso, que eu fico feliz, sabe por quê? Porque é isso que Cristo quer fazer na vida de todos nós que estamos aqui. Se alguém está em Cristo nova, me ajuda para terminar. Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, e tudo é uma parte ou tudo? É água transformada em vinho. Eu quero orar por você, coloca a mão aí no seu coração. Coloca a mão assim no seu coração, eu quero orar por você nessa manhã.